um ácido úrico de 6,8, e aí você resolveu fazer o contrário do que falam, cortar a carne vermelha, você resolveu comer um monte de bife, e ele caiu para 5,4. Olha, eu gosto do Perlmutter, ele acabou fazendo até um livro sobre isso, que é o Dropping Acid, e ele faz uma brincadeira lá, que ele fala assim, o ácido úrico ele é causado por 5 coisas, vai? E antes de eu falar isso, só para quem não entende, o ácido úrico ele é importante para a gente, tanto é que o nosso rim mesmo reabsorve o ácido úrico, não é que ele joga fora tudo. Mas quando ele começa a ficar num nível muito alto, ele pode dar problemas. O mais comum é a gota, né, que é uma dor nas articulações. Ele está relacionado a mais doenças cardiovasculares, mais pressão alta, mais gordura visceral, diabetes, um monte de coisa. Tem toda uma história evolutiva disso que deixa para depois, que é muito interessante. Mas ele era tido como uma doença dos reis. E os reis comiam mais carne do que os camponeses. Mas os reis também tinham mais acesso a açúcar, que camponês nunca viu na vida. O rei tinha mais acesso à bebida alcoólica, tomava cerveja, e ele desenvolvia gota. E aí os caras viram que como carne e órgãos e peixes aumentam purinas que são metabolizadas para ácido úrico, todo mundo culpa a carne vermelha. Só que o David Perlmutter ele fala o seguinte, olha, a quinta causa de ácido úrico é purina. Então, se você comer muita carne, muito órgão, muito peixe, você pode aumentar seu ácido úrico. A primeira causa é álcool, de longe. A segunda causa é frutose. Só que a terceira e a quarta causa também são frutose. E para uma pessoa que se enche de frutose, come como recomendam frutas e suco de frutas 5 vezes por dia e põe açúcar ainda na laranjada e toma uma cerveja e aí come um churrasco, aí ele tem crise de gota. E ele culpa a carne vermelha. Então, isso que eu estou vendo aqui não me surpreende, é o que eu estou acostumado a ver. Algumas pessoas numa fase inicial podem ter um aumento do ácido úrico até com jejum, porque quando você começa a fabricar muito corpo cetônico, você compete na reabsorção do corpo cetônico na urina com ácido úrico, isso faz com que ele suba um pouquinho. Mas, curiosamente, nessas pessoas, pela inflamação que cai com o estado de cetose, você precisa de um nível ainda maior para ter crise de gota do ácido úrico. Mas, de qualquer forma, no longo prazo, o que eu espero é isso, é que ele caia e fique num nível bom, igual ele está. Mais para baixo disso, você tem o TGO e TGP. Os dois são enzimas que medem agressão hepática. Os dois estão excelentes. Eles vão ter variações, ó, você vê 35, 24, 26, mas não tem nada... O 35 foi em 2023 lá, que eu já tinha esses exames de antes, então você vê que aumentou, depois diminuiu, né? Eu vou te falar que a única coisa aqui que eu ficaria um pouco esperto não é nem a TGO nem TGP, está no nível legal, é o Gama GT, que em 2021 estava 66. Eu não sei por quê, mas aí já é um nível que não é legal. Porque eu tava obeso, doutor Dário. Ah, Extremamente obeso. Eu tava com então tá bom. 105 quilos. Então justifica, porque assim, a Gama GT, ela serve para algumas coisas. Por exemplo, ele é um marcador. Se você é alcoólatra e eu quero saber se você bebeu ou não recentemente, eu peço a Bebia Gama muito. GT. Né? Não, E a eu outra bebia muito coisa... antes, mas hoje em Não, dia sim. não. Hoje em dia eu não É. bebo mais nada. A outra coisa é esteatose. Quem tem esteatose hepática, gordura no fígado, vai subir a gama GT, um marcador disso, assim como a TGP. Mas o seu agora está excelente, não é para ficar preocupado. A gente também usa para o fígado e para outras coisas a fosfatase alcalina e a sua melhorou até. Eu achei que está ótimo, não tem nada demais. Aí a gente chega numa coisa aí, a laranjinha, que é a bilirrubina. A bilirrubina, ela está um pouquinho alterada, não é por causa da sua dieta. Isso aqui, esse padrão que você está vendo, de bilirrubina indireta, um pouco aumentada, e aí aumenta um tiquinho só a bilirrubina indireta e com isso a total, que é a soma das duas, é simplesmente um demonstrativo de que você tem síndrome de Gilbert, ou de Gilbert, ou Gilbert, sei lá como é que fala.
Mas eu também tenho isso aí. E você sabe o que é engraçado? Eu percebi que eu tinha isso uma vez que eu furei meu dedo operando um aidético. Não era um paciente com HIV/AIDS, ele já tinha doença, e eu acabei tendo um acidente durante cirurgia, que às vezes acontece com a gente, às vezes a gente fura o dedo mesmo. E naquela época eu tive que tomar o coquetel. Eu tive que tomar, não lembro quanto tempo que dá, uma semana. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. O coquetel, uma das medicações, ele diminui a conjugação da bilirrubina. Então ele diminui essa transformação de indireta em direta que o fígado faz. E aí, uma vez que ele transforma em direta, você consegue eliminá-la na urina, e por isso que o seu xixi é amarelinho. E como eu já tenho Gilbert, que é uma certa dificuldade em conjugar, em transformar em direta para direta, e tomei um remédio que piora isso ainda mais, e na época eu usava roupa branca, eu virei um chinês ictérico, porque eu fiquei amarelo, meu olho ficou amarelo, minha bilirrubina foi para 6. E aí eu acabei descobrindo que eu tinha isso. Quando eu tirei o remédio, voltou para esse nível, 1,5, qualquer coisa. E não é nada, tá? É a mesma coisa que falar que alguém é branco, alguém é negro. Tá bom, um tem mais melanina, o outro tem menos, mas não é nada importante. Eu até, se eu pudesse escolher, eu esperaria ter Gilbert, eu tenho, então sou grato por isso. É uma das coisas que diminui risco cardíaco e estresse oxidativo. Mas aí. Minha família toda tem. A minha família, por parte de pai, tem histórico da síndrome de Gilbert. E você sabe uma coisa interessante? Na época que eu comia dieta normal e por algum motivo eu ficava em jejum, então, por exemplo, eu estava acostumado a comer de 3 em 3 horas, eu entrava numa cirurgia muito prolongada, e aí a cirurgia acabava de madrugada, e eu estava acabado, ia dormir, e acordava no outro dia todo ferrado, eu acordava ictérico, eu acordava com o olho amarelado, e é um sinal de que minha bilirrubina subia muito por causa do estresse que eu tinha passado. Hoje, se eu ficar sem comer 3 dias, não acontece nada. Então, eu não sei, eu acho que naquela época o metabolismo estava mais atrapalhado mesmo. Mas vamos lá, ApoA, a gente já falou, ApoB, albumina. Albumina 5,14. Parabéns, é uma albumina fantástica. Essa albumina mostra que você está muito bem nutrido, que você está incorporando suas proteínas de uma forma adequada e que você tem um fígado que funciona muito bem. Vai. Então, eu colocaria isso aí. Anticorpos, antitiroglobulina e antitiroperoxidase. Os seus estão ótimos e esses anticorpos, hoje em dia, infelizmente, eles são muito comuns. Quando eles começam a dar alto, esse cara vai acabar tendo uma doença de Hashimoto, uma doença autoimune da tireoide. E se você tem anticorpos normais, isso quer dizer que provavelmente você está tendo aí não só um metabolismo bom da tireoide, como um metabolismo intestinal, né? É uma coisa que você não deve ter leaky gut, vamos dizer assim. Eu iria para esse lado. E você vê que a tua tireoide, apesar dela não estar sendo atacada, ela melhorou depois que você mudou, porque o seu TSH, que consistentemente estava por volta de 3, 3,11, 3,15, 2,65, ele caiu para 1,64, que é um valor ótimo. É um valor ótimo, não é 3,5, eu não gosto. Eu já tenderia a fazer alguma coisa para melhorar a sua tireoide. Dizem que quem vai fazer carnívora vai ficar com tireoide fraca. Não, sua tireoide está melhor e o seu T3 ele está num nível bem adequado, assim como o T4. Então, você vê que até aumentou o seu T4, né?
Tá? Mas Uhum. assim, de qualquer forma, sua tireoide está legal, não comentaria nada nela. E aí eu acho que a gente pode ir para testo, é isso que você estava? Deixa eu ver onde que é. Ó, tem o DEA e tem a testo. E o cortisol. Uhum. Então vamos para o DEA. O DEA é um hormônio interessante, porque pouca gente mede isso aí, e ele é um hormônio que é precursor de todos os outros, vai. Então quando você vê a testosterona, é precursor do DEA. Se sua adrenal está uma porcaria, ela vai estar baixa em DEA. E o seu está no limite superior da normalidade. Então, para mim, está bem na fita. Eu não colocaria nada diferente. E Só esse que aí aqui tem uma também, coisa. doutor, a globulina transportadora de hormônios sexuais, isso aqui também Está mostra que num está nível ali no. bom. Sim. Aham. Quando você fica sensível à insulina, a sua proteína carregadora de hormônios tende a subir um pouco mais. Eu não sei se Massa. você tem, se você tem o valor anterior, acho que não, né? Deixa eu ver, Não, acho nunca que fiz esses não. testes antes. Mas assim, tá um valor dentro da normalidade, para mim tá legal. E eu só ficaria preocupado se ele subisse demais e sua testosterona estivesse muito baixa.